assunto é conselho, eu acho que nós mulheres tendemos a errar muito mais do que os homens. Isso provavelmente acontece porque, por conta deles serem mais fechados, eles tendem a ser mais seletivos quando o assunto é se aconselhar com alguém. Diferente de nós mulheres, que temos essa necessidade constante de pedir dicas, conselhos, mas o que será que a gente precisa ficar atento para não fazer isso de uma forma desordenada? Oi, meu nome é Gabi, então hoje a gente vai conversar sobre conselhos e as formas corretas de fazer isso. Mas antes, se você ainda não for inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai se aconselhar com alguém é sobre o que sobre qual matéria, qual é a área da nossa vida que está exigindo aquele conselho, para a gente conseguir recrutar a melhor pessoa para nos aconselhar naquele sentido. Então vamos lá. Por exemplo, se você está tendo uma questão na sua vida profissional, talvez a pessoa que você deva procurar como conselheiro não é a mesma pessoa que você procuraria se você estivesse tendo um problema familiar. É muito importante a gente ter essa noção, porque não faz o menor sentido a gente buscar conselho em alguém que talvez não está um passinho à frente da gente naquele assunto. E às vezes a pessoa que está um pouquinho à frente de você profissionalmente, na vida pessoal, talvez seja, por exemplo, uma pessoa que ainda nem é casada, então não faz o menor sentido que você vá pedir um conselho nesse sentido. Eu acho que a gente tende a escolher algumas pessoas como conselheiros e depositar neles todas as nossas questões. Mas às vezes não faz tanto sentido, porque quando a gente pede um aconselhamento, é muito mais lógico que a gente peça para alguém que já entende um pouco mais sobre aquela questão que a gente está vivenciando, e aí ela vai conseguir nos ajudar de uma forma melhor. Mas é claro que aqui eu não estou falando, por exemplo, de um sacerdote ou do seu marido, da sua esposa, porque é claro que essas pessoas vão ser os conselheiros ali meio que geral, né, em todas as áreas. Mas eu tô falando quando tiver uma queixa muito específica, é interessante que você pense duas vezes antes de se aconselhar, sair se aconselhando com qualquer um. Porque talvez você se aconselhe com uma pessoa que não tá ali naquele degrau capaz de te orientar, sabe? E aí talvez você tome uma decisão errada em uma situação que, se você tivesse se aconselhado com a pessoa certa, a decisão teria sido muito mais certeira. O segundo ponto, isso aqui é meio clichê, mas é muito importante a gente ficar atento. Quando a gente for se aconselhar sobre alguma área da nossa vida, a gente tem que tomar muito cuidado para não expor terceiros. Porque às vezes a gente pensa, mas essa é uma questão minha, é sobre a minha vida. Mas às vezes, ao pedir o conselho e ao relatar o problema ali, a história toda, você vai acabar expondo outras pessoas. E isso não é nem um pouco justo, né? Não é legal que faça isso. Principalmente se for seu namorado, seu noivo, seu marido. A gente tem que ter esse cuidado. Há questões ali entre vocês que não pode sair, não pode extrapolar para uma amiga, para uma vizinha, para um familiar. Porque você, como esposa, como namorada, é responsável também por zelar pela imagem dessa pessoa. E talvez o problema ali que vocês estão tendo é uma coisa que vai deixar essa pessoa desconfortável. E uma outra coisa que eu sempre penso quando a gente está falando sobre aconselhar e essa questão de exposição é que a gente, por exemplo, vamos dar um exemplo. Então vamos supor que eu tô tendo um problema com o meu namorado. Talvez, se eu acabe contando isso para uma amiga, vai ser muito mais difícil que essa minha amiga volte a ter esse vínculo bom com ele, porque ela vai ficar sempre enviesada pelo defeito lá, pela situação que eu acabei relatando para ela. Diferente para mim, né, que como tô ali, convivo com ele todos os dias, sei de todas as qualidades, aquele defeito, aquele problema vai rapidamente se apagar, enquanto minha amiga vai ficar ali sempre enviesada sobre a imagem dele. E como namorada, eu tenho a responsabilidade de prezar e cuidar dessa imagem. Então isso é um ponto assim que eu vejo muitas mulheres errando. Relatar problemas do seu namoro, do seu casamento para outras amigas e acabar, de certa forma, expondo problemas e intimidades sérias do seu companheiro. Da mesma forma, se o assunto é sua mãe, seu pai, um problema familiar, eu acho que a gente tem que estar muito atento para não cometer esse erro. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui para falar
ele é muito, muito, muito importante, que é a gente ter a consciência de que no final a decisão é nossa, as consequências são nossas e não vai ter justificativa nenhuma pra gente colocar nas costas de quem nos aconselhou. E aí você pode estar pensando, nossa, mas alguém faz isso? Olha, eu não sei se alguém chega a relatar pra pessoa, né, que aconselhou ali, jogando a culpa na pessoa. Mas o que acontece muito é pra ela internamente ficar ali pensando, ah, mas é porque a fulana falou isso, né, nossa, eu fui boba de escutar. Não, você foi boba então de pedir e, assim, a partir do momento que você pediu o conselho, decidiu ouvir e seguiu e deu errado, as consequências são inteiramente suas. Eu vejo muito um movimento de mulheres, às vezes, com dificuldade de tomar certas decisões na vida, e aí sempre, até na hora de se posicionar em um assunto, sabe? Sempre coloca nas costas do terapeuta, por exemplo. Ah, é que minha terapeuta falou que eu não podia mais fazer isso. Não, poxa, coloca nas suas costas então. Não, eu decidi. Tá bom que então você você decidiu baseado nas coisas que sua terapeuta te aconselhou. Mas a partir do momento que você decidiu aquilo pra você, eu decidi que a partir de hoje não vou fazer mais tal coisa. Eu vejo muita gente falando assim, ah, é que minha terapeuta pediu pra eu não fazer mais isso. Oi? Não, eu decidi que eu não vou mais fazer isso. Então, esse é um ponto, assim, extremamente importante. Toda vez que você tiver uma questão, e mesmo que você decidir se aconselhar com alguém, no final, a responsabilidade daquela decisão é inteiramente sua. E aí, eu acho que é a beleza da vida adulta, né? Que a gente toma as nossas decisões livremente e arca com as consequências dela. E a gente também não precisa morrer de medo de tomar uma decisão e ser a decisão errada. Porque eu acho que é exatamente isso, faz parte. Vão ter várias decisões que a gente vai se arrepender. E tá tudo bem, a gente vai chegar lá na frente e vai ter que, pronto, me arrependi, aprendi, eu não deveria ter feito isso. O que eu posso fazer a partir de agora? Tem várias situações que acontecem na minha vida e eu sempre fico me perguntando, tá bom, vamos colocar na balança. Se chegar lá na frente, se eu tomar essa decisão agora, chegar lá na frente e eu me arrepender, eu preferiria lidar com a dor do arrependimento de ter tomado uma decisão errada ou com o arrependimento de não ter tomado decisão alguma? Essa é uma boa pergunta. Sempre que você tiver na hora de tomar uma decisão, por exemplo, e ficar ali, pede conselho para um, pede conselho para outro e não chega a nenhuma conclusão, coloca na balança e pensa assim, eu tomando essa decisão agora, suponhamos que lá na frente eu me arrependa dela. O que me dói mais? Chegar lá na frente e me arrepender de uma decisão errada que eu tomei? Ou chegar lá na frente e olhar pra trás e falar, por que eu não arrisquei? Por que eu não tentei? Por que eu não confiei? É óbvio que a gente vai errar muito. E como adultos, mais uma vez, a gente tem essa responsabilidade de lidar com os nossos erros de uma maneira íntegra, de olhar ali e falar, poxa, eu errei mesmo. Jamais faria isso de novo, mas a partir de agora o que me cabe fazer é prevenir que isso aconteça novamente. Então esses foram os 3 pontos para você ficar atento, para você pedir sim. É muito importante ter essas pessoas ao nosso lado com quem a gente pode se aconselhar. Mas a gente precisa tomar esses cuidados para que a gente não faça isso de uma forma desordenada, de uma forma que a gente tire das nossas costas o peso das nossas decisões, ou que a gente exponha terceiros, ou, por último, então, que a gente se aconselhe com a pessoa errada. Eu espero muito ter ajudado.